Glórias a Deus. Vamos aos comentários. Primeiro aqui do livro de Levítico, capítulo 13. Na realidade, lemos o 13 e o 14, mas o tema aqui é mais temas assim de tratamento. Então, o único versículo que fala aqui alguma coisa é versículo 3, declarará imundo, ou declarará imundo. Vou ler o versículo 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, declarará imundo. Comentário. A imundícia aqui deve ser entendida como tudo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus e com a sua santidade. Sua causa podiam ser fatos associados à paternidade, maternidade, doença. Todas essas coisas afastam-se da perfeição que Deus pretendeu na criação. Em outras palavras, as leis sobre a impureza faziam o povo lembrar-se constantemente dos resultados devastadores do seu pecado. Bom, de quase 40 minutos que eu li a palavra de Deus, só temos este comentário, tá? Aqui. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Lemos só 31 versículos, mas o Novo Testamento é cheio de comentário. Glória a Deus. Olha lá, primeiro, versículo 8. Pedro cheio do Espírito Santo. Vou ler o versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Comentário. Pedro recebe novo enchimento do Espírito Santo, que lhe traz repentina inspiração, sabedoria e ousadia para que proclamasse a verdade de Deus. É teologicamente revelante que a plenitude do Espírito não foi uma experiência ocorrida uma única vez, mas sim repetitiva. Esse fato é um cumprimento da promessa de Jesus, que está no livro do Lucas, capítulo 2, versículo 11 e 12. Outras ocorrências do novo enchimento do Espírito Santo foram achadas também aqui em Atos 7, 55 e 13, 9. Vamos ler em breve. Versículo 12. Em nenhum outro há salvação. O versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Comentário. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. E pregavam que essa necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isso revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas, segundo o próprio Cristo, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Esse é o fundamento do imperativo missionário. Versículo 20, não podemos deixar de falar. Está assim o versículo 20, ó. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Comentário. O Espírito Santo criou nos apóstolos um desejo irreprimível de proclamar o Evangelho. Por todo o livro de Atos, o Espírito impeliu os crentes a levar o Evangelho aos outros. Versículo 29 diz assim: concedeu aos teus servos ousadia. Vou ler o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Leremos então o comentário. Pregação e milagres devem andar juntos. Milagres são sinais acompanhantes, mediante as quais Cristo confirma a palavra das suas testemunhas. Primeiro, sinais geralmente se referem a atos miraculosos realizados
para demonstrar a existência do poder divino de advertir ou encorajar a fé. Segundo, prodígio se refere a eventos extraordinários que causam pasmo ao espectador. Note nesse versículo a igreja orando pela realização de curas, sinais e maravilhas. A igreja dos nossos dias precisa interceder ferventemente em oração para Deus confirmar o Evangelho com grande poder, milagre e graça abundante. Somente quando o Evangelho é proclamado com poder, como declara o Novo Testamento, é que o mundo perdido pode ser ganho para Cristo. Glória a Deus. Vamos lá então. Todos foram cheios do Espírito Santo, está no versículo, o último versículo que nós lemos, 31. E aí está escrito assim, o versículo 31. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E o comentário é esse. Várias verdades importantes destaco-se aqui. Primeira, a expressão batizado com o Espírito Santo descreve a obra de consagração do Espírito Santo, capacitando inicialmente o crente com poder divino para testemunhar. Os termos cheios, revestido e com autoridade descrevem essa sua capacitação para trabalhar. Conforme a necessidade, o enchimento do Espírito pode ser renovado. Segundo, as expressões do meu Espírito derramarei. Veio sobre eles o Espírito Santo, retrato de modo diferente a ocasião em que os crentes são cheios do Espírito Santo. Todos os crentes, inclusive os apóstolos anteriormente cheios, foram novamente cheios a fim de enfrentarem a oposição contínua dos judeus. Novos enchimentos com o Espírito Santo fazem parte da vontade e provisão de Deus para todos os que receberam o batismo no Espírito Santo. Devemos esperar e buscá-los. Aqui, o Espírito visita uma congregação inteira. Logo, para que seja cumprida a vontade de Deus quanto à igreja, não somente indivíduos devem ser cheios do Espírito Santo, mas também congregações inteiras devem experimentar visitações repetidas por Espírito, face às necessidades e desafios especiais. A atuação de Deus sobre a atuação de Deus sobre toda a congregação, com um novo enchimento do Espírito Santo, resulta em ousadia e poder de testemunho dos crentes, em amor uns pelos outros e no recebimento de graças abundantes sobre todos. Ainda no versículo 31 diz, anunciava com ousadia a palavra de Deus. O poder, comentário agora, nós já lemos, né? Agora o comentário. O poder interior do Espírito e a realidade da presença de Deus que vem da plenitude do Espírito liberta o crente do medo de outras pessoas e aumenta grandemente a sua coragem e motivação para falar de Deus. Glórias! Obrigado, Senhor,